Todas as crianças crescem, menos uma. Elas logo descobrem que irão crescer. Foi assim que o Wendy Darling descobriu. Estava brincando no jardim da casa de número 14, onde morava com sua mãe, pai e os irmãos John e Michael. Wendy pegou uma flor e correu até a mãe. A menina parecia tão cheia de encanto que a Sra. Darling colocou a mão no coração e exclamou: Puxa, por que você não fica desse tamanho para sempre? A partir daí, Wendy descobriu que iria crescer. As crianças tinham uma babá muito especial, uma enorme cadela da raça Terra Nova chamada Naná. Ela não havia pertencido a ninguém em especial até os Darlings tomarem conta dela. Naná sempre considerou que crianças eram muito importantes e provou ser uma babá que valia ouro. Até mesmo sua casinha ficava no quarto das crianças. Era prazeroso vê-la acompanhando as crianças até a escola. Ela caminhava tranquilamente ao lado delas quando estavam comportadas e as colocava de volta na linha caso saíssem. Geralmente costumava carregar um guarda-chuva na boca caso chovesse. As crianças a adoravam e faziam qualquer coisa por ela. Nunca existiu uma família tão feliz, até a chegada de Peter Pan. Antes de conhecermos Peter Pan, deixe-me contar-lhe sobre a Terra do Nunca. É o lugar mágico aonde as crianças vão quando sonham. Há sempre uma ilha com arrecifes, selvagens, gnomos e cavernas por onde correm rios. A Terra do Nunca do John possuía uma lagoa com um flamingo sobrevoando. Na de Michael, que era bem pequeno, havia um flamingo com várias lagoas sobrevoando. John morava em um barco virado ao contrário na areia. Michael em uma cabana de índio em forma de cone. Wendy possuía sua própria casa feita de folhas entrelaçadas. É tudo muito confuso, especialmente porque na Terra do Nunca nada jamais permanece parado. Você sempre poderá brincar de estar na Terra do Nunca. Durante o dia, você pode brincar com cadeiras de uma toalha e, além disso, ela não é nada assustadora. Porém, nos 2 minutos antes de cair no sono à noite, ela pode tornar-se bem real. Na Terra do Nunca há várias coisas estranhas. Contudo, nada mais estranho que Peter Pan. Toda noite, a Sra. Darling contava uma história às crianças na hora de dormir. Certa noite, enquanto contava, viu pela janela que algo se movia lá fora. Poderia jurar ser um menino pequeno. Entretanto, isso era impossível. Como pode ser? Perguntou-se. Este quarto é no 2º andar. E continuou a ler. A bruxa malvada começou a girar sua... Novamente pensou ter visto algo se movendo. Porém, quando olhava, não havia ninguém lá. Quando a história terminou, apanhou sua costura, mas no quarto aconchegante, vagarosamente começou a cochilar. De repente, um garoto vestido de verde entrou voando pela janela, e com ele, uma bola de luz que se movia rapidamente pela sala. A Sra. Darling acordou com um grito e Naná entrou pulando. Ela correu direto para cima do garoto, que rapidamente escapuliu pela janela. Contudo, ele não foi suficientemente rápido para deter Naná, que agarrou sua sombra. A Sra. Darling examinou a sombra cuidadosamente e a considerou bastante comum. Naná não tinha dúvida sobre o que fazer com a sombra. Queria pendurá-la para o lado de fora da janela. Dizia, com certeza ele voltará para buscá-la. Vamos colocá-la onde ele possa apanhá-la com facilidade sem perturbar as crianças. Contudo, a Sra. Darling não queria deixá-la pendurada para o lado de fora da janela. Achava a sombra tão parecida com a roupa lavada que, se a colocasse pendurada lá fora, isso iria prejudicar a fachada da casa. Em vez disso, enrolou-a e guardou-a em uma gaveta. Decidiu não contar o que havia acontecido ao marido. Sabia que ele iria dizer... É o que acontece quando se tem uma cadela como babá. Na noite seguinte, enquanto as crianças dormiam, uma luz brilhante entrou pela janela, procurando aqui e acolá por todos os lugares a sombra de Peter. Era, na verdade, uma pequenina fada chamada Sininho, pois falava ao som de pequenos sinos. 1 minuto depois, entrou Peter. Sininho, onde você está? Chamou-a calmamente. Saia desse jarro e me diga onde eles colocaram a minha sombra. A resposta foi o mais adorável toque de sinos dourados. Era Sininho, dizendo-lhe em linguagem de fada que a sombra dele estava em uma gaveta. Ele rapidamente a encontrou, mas de tanta alegria, sem querer, fechou Sininho dentro da gaveta. Então, por mais que tentasse, não conseguia fazer com que sua sombra se ligasse a ele. Pobre Peter. Ficou tão triste que se debulhou em lágrimas.
Os soluços acordaram Wendy, que não pareceu surpresa ao vê-lo. O menino caminhou em sua direção e perguntou educadamente: Qual é o seu nome? Wendy Moira Angela Darling. Qual é o seu? Peter Pan. Ele respondeu. Tinha certeza de que o nome dele era Peter, mas parecia um nome tão curto. Onde você mora? Perguntou. Segunda direita e depois sempre em frente até de manhã. Que endereço estranho. É isso que eles colocam nas cartas? Não recebo nenhuma carta. Ele respondeu e desejou que ela não tivesse perguntado. Mas sua mãe não recebe cartas? Não tenho mãe. Respondeu ele. Acreditava que não precisava de uma mãe. Peter, não é à toa que você está chorando. Disse Wendy. Isso deixou Peter irritado. Não estava chorando por causa de mãe. Estava chorando porque não consigo fazer com que minha sombra se grude em mim. Por sorte, Wendy sabia o que fazer. Ela deve ser costurada. Wendy pegou a agulha, a linha e o dedal e costurou a sombra de Peter de volta ao seu pé. Acho que vai doer um pouquinho. Preveniu-o. Ah, não irei chorar. Afirmou ele, que disse para si mesmo que jamais havia. Então, cerrou os dentes e não chorou. Quando já havia acabado, disse: Wendy, uma menina vale mais que 20 meninos. Isso é muito gentil de sua parte. Afirmou a menina e perguntou se poderia lhe dar um beijo. Peter não entendeu o que ela queria dizer. Então, esticou o braço em expectativa. Tem certeza de que você sabe o que é um beijo? Perguntou um pouco surpresa. Saberei quando você me der. Respondeu um pouco formalmente. Wendy não quis magoá-lo, então deu-lhe seu dedal. Agora lhe darei um beijo. Disse pegando um botão de sua roupa e colocando-o na mão de Wendy. Muito educadamente, ela o informou que iria usá-lo em um colar. Teve sorte de tê-lo colocado em uma corrente. Em breve, ele lhe salvaria a vida. Peter começou a relatar a Wendy o porquê de ele nunca ter desejado crescer e como ele, no dia em que nasceu, fugiu para viver com as fadas. De repente, ele ouviu um barulho de sino que vinha de dentro da gaveta e correu naquela direção. Wendy o acompanhou. É sininho. É a linguagem das fadas. Abriu a gaveta e Sininho voou pelo quarto furiosamente. Que gracinha! Exclamou Wendy. Porém, Sininho estava com ciúmes de Wendy por ela ser amiga de Peter e respondeu soando seu sininho rudemente. Peter a ignorou. Moro na Terra do Nunca agora, com os garotos perdidos. Eles caíram de seus carrinhos e ninguém os apanhou. Então foram levados à Terra do Nunca. Porém, não há nenhuma menina lá. Meninas são muito espertas para caírem dos carrinhos. Peter contou. Uma noite, vim até a janela para ouvir as histórias de sua mãe. Ela contou uma história adorável sobre um príncipe que não conseguia achar uma dama que usava um sapatinho de cristal. Peter! Exclamou Wendy. Era a Cinderela. Ele a encontrou e viveram felizes para sempre. Peter ficou tão feliz que voou e começou a flutuar em direção da janela. Aonde você vai? Vou contar aos outros garotos. Respondeu. Faço questão que venha comigo. Wendy hesitou. Mas eu não sei voar. Afirmou. Eu lhe ensinarei. Também posso ensinar ao John e ao Michael se quiser. Que maravilha! Wendy estava tão empolgada que chamou os irmãos imediatamente. Acordem! Peter Pan vai nos ensinar a voar. Você realmente consegue voar? Perguntou John. Peter não se preocupou em dar-lhe uma resposta. Simplesmente voou pelo quarto. Parecia tão encantadoramente fácil que as crianças tentaram fazer o mesmo. Porém, elas sempre caíam em vez de subir. Não é bem assim. Pense em coisas adoráveis, maravilhosas, e tais pensamentos farão com que vocês flutuem. Mas as crianças não saíam 1 milímetro do chão. Então, Peter jogou um pouco de pó mágico sobre elas. Balancem os ombros e soltem o corpo. Michael foi o primeiro a tentar novamente. Desta vez, ele conseguiu. Eu estou voando! Gritou ele ainda no ar. Somente então, ouviram Naná latindo e o som do senhor e da senhora nas escadas. Peter sabia que não havia tempo a perder. Sigam-me! Ordenou e se lançou na noite. Uma a uma, as crianças o seguiram. Como eles se divertiram a caminho da Terra do Nunca, quase raspando no topo das árvores e evitando por pouco as majestosas pontas das igrejas. Peter até lhes mostrou como podiam dormir no ar e flutuar. Peça a ele para parar de se exibir. Disse John, algo que não agradou Wendy. Você deve ser simpático com ele. Falou Wendy. O que faz
faríamos se ele nos deixasse aqui? Contudo, John afirmou que, na pior das hipóteses, tudo o que eles deveriam fazer era continuar voando. O mundo era redondo, então eles retornariam antes que fosse tarde demais. Por mais estranho que pareça, quando eles chegaram à Terra do Nunca, logo a reconheceram. Gritaram uns para os outros. Olha lá, John! A lagoa! Michael, sua cabana indígena! Wendy, veja as tartarugas! Porém, a marcha deles no ar começou a ficar cada vez mais lenta. Parecia que eles estavam sendo empurrados por forças hostis. Eles não querem que a gente pouse! Exclamou Peter, mas quando Wendy lhe perguntou quem eles eram, ele não respondeu. Há um pirata lá embaixo! Quem é o capitão deles? Peter respondeu. O Capitão Gancho. Michael começou a chorar e John falava ofegante, pois pareciam saber quem o Capitão Gancho era. Ele é o pior de todos! Sussurrou John. Foi o contramestre do Barba Negra e o único homem que este sempre temeu. É ele! Disse Peter. Como ele é? Ele é grande. Não tão grande quanto já foi. Respondeu Peter. Cortei uma parte do corpo dele. Você? Exclamou John. Sim, eu mesmo. Afirmou Peter secamente. Que parte você cortou? O braço direito. Então ele não pode mais lutar? Ah, não pode? Ele possui um gancho de ferro no lugar da mão direita. Ele engancha com ele. E continuou. Todo garoto que serve sob meu comando deve prometer o seguinte: se depararmos com o Capitão Gancho em uma luta aberta, vocês têm de deixá-lo para mim. Eu prometo. Disse John fielmente. Enquanto isso, o retorno de Peter havia acordado a Terra do Nunca e agitado todos os seus habitantes. Se colocassem a orelha no chão, ouviriam a ilha toda palpitando. Os garotos perdidos estavam para lá e para cá à procura de Peter, seu capitão. Aqui estão os gêmeos. Depois, Nibs, Curly, Slightly e Tootles. Pobre Tootles, tome cuidado. Há perigo no ar esta noite para você. Sininho está propensa às malvadezas. Está à espera de um garoto que possa ser facilmente enganado. Os piratas estavam à procura dos garotos perdidos. E que bando com aparência perversa. Aqui está Checo, o italiano que certa vez escreveu seu nome em letras de sangue nas costas de um diretor de prisão. Depois, o Sr. Starkey, certa vez empregado em uma escola como porteiro. O contramestre irlandês Smee, particularmente simpático e gentil, e o único homem temido por Long John Silver. Finalmente, o Capitão Gancho. Este é o terrível homem contra quem Peter irá lutar. Quem vencerá? No rastro dos piratas estão os Peles Vermelhas, rastejando-se silenciosamente na trilha de guerra. Carregam machadinhas de pedra e facas, e seus corpos brilham com as tintas e o óleo que passam. Quem os lidera é o mais bravo dos bravos, o grandioso Pequeno Tigre. Ao fundo, no lugar de maior perigo, está a tigresa Lily, que é uma princesa por direito. Finalmente, o gigante crocodilo, o mais faminto de todos. Logo veremos quem será seu futuro jantar. Os garotos esperavam que Peter retornasse com uma outra história. Slightly disse. Espero que ele nos conte se souber algo mais sobre a Cinderela. E Tootles falou. Tenho certeza de que minha mãe deve ter sido muito parecida com a Cinderela. Somente quando Peter estava longe, eles podiam falar sobre suas mães. Enquanto falavam, ouviram um som que aumentava e aumentava. Era a sinistra canção dos piratas. A vida do pirata, bandeira com a caveira e os ossos. Um momento feliz, a corda de cânhamo e viva Davy Jones! Imediatamente os garotos perdidos... Mas onde estão eles? Eu lhes direi. Eles já estão seguros em suas casas subterrâneas. Olhem para as árvores. Cada uma possui um buraco no tronco, um buraco do tamanho de um garoto. Não é à toa que o Capitão Gancho nunca consegue encontrá-los. Conforme os piratas avançavam, Stark viu um dos garotos desaparecer e sacou sua pistola. O Capitão Gancho o impediu de atirar. Guardia! Ordenou. O barulho atrairia os Peles Vermelhas. Além disso, ele é apenas um, e eu quero todos eles. Procure os outros. Mais do que tudo, ele queria Peter, que havia alimentado o crocodilo com seu braço. Tenho frequentemente notado seu estranho temor por crocodilos. Não por crocodilos, por aquele crocodilo. O capitão o corrigiu. Ele gostou tanto do meu braço que tem me seguido desde então. Teria me pegado antes, mas engoliu um relógio.
Antes dele me alcançar, eu ouço o barulho e fujo. O capitão sentou-se em um cogumelo muito grande e sentiu um calor esquisito. Deu um pulo. Com 600 milhões de martelos e alicates, estou queimando. Gritou. Deve ser a chaminé dos garotos perdidos. O capitão e Smee examinaram o cogumelo. Era muito maior do que qualquer um que já tivessem visto. Smee tentou arrancá-lo e ele saiu facilmente, pois não tinha raiz. Curioso é que uma fumaça começou a sair do buraco no chão. E mais que fumaça, eles podiam ouvir as crianças conversando. O capitão ouviu eles dizerem que Peter Pan não está? Perguntou Smee. Gancho fez um sinal com a cabeça, afirmando. Tenho um plano. Disse ele. Vou cozinhar um bolo saboroso com açúcar verde e deixá-lo na praia. Os garotos o encontrarão e o devorarão. Como eles não têm mãe, não sabem como é perigoso comer bolo empanturrado. Eles morrerão. E começou a rir. Porém, parou logo em seguida ao ouvir um outro som. Tic-tac, tic-tac. O capitão levantou-se, trêmulo. O crocodilo! Gritou sufocado, e os dois piratas saíram correndo procurando um refúgio. Mais uma vez, os garotos apareceram. Nibs, que veio por último, de repente olhou para cima. Olhem! Gritou. Vi algo maravilhoso. É um pássaro branco e está voando nesta direção. Que tipo de pássaro? Perguntou Curly. Eu não sei. Respondeu Nibs, um pouco espantado. Mas parece tão estranho e enquanto voa, chora. Pobre Wendy. Lembrei-me agora! Há pássaros chamados Wendy's. Então, Sininho apareceu voando, dizendo-lhes com sua voz em tom de sino. Peter quer que vocês atirem no Wendy. Tootles levantou seu arco e flecha. Rápido, Tootles, rápido, gritou Sininho. Peter ficará tão feliz. Com excitação, Tootles encaixou a flecha no arco e apontou-o para o céu. Atirou e Wendy flutuou até o chão com uma flecha no peito. Sininho saiu em disparada por entre as árvores e desapareceu. Tootles ficou ao lado de Wendy como um conquistador, exclamando. Peter ficará tão satisfeito comigo. Porém, Nibs não estava tão certo disso e disse. Acho que deve ser uma dama. E você a matou! Nesse momento trágico, Peter retornou. Tenho ótimas notícias, garotos. Trouxe uma mãe para vocês. Então viu Wendy. Rapidamente retirou a flecha de seu coração e exigiu. De quem é essa flecha? Olhou para Tootles. Mão covarde! Disse ele, e ergueu a flecha para usá-la como um dardo. Tootles não vacilou. Atire em mim! Afirmou. Então, Nibs gritou. Olhem! A menina Wendy está viva! Devagar, Wendy levantou o braço. Peter ajoelhou-se ao lado de Wendy e encontrou seu botão no pescoço dela. Vejam! A flecha atingiu esse beijo que eu dei a ela. Isto lhe salvou a vida. Virou-se para Sininho, que voava para frente e para trás sobre eles. Ouça! Exclamou. Não sou mais seu amigo. Afaste-se de mim para sempre. Ela voou até seu ombro e implorou. Ele cedeu. Bem, talvez não para sempre, mas pelo menos por uma semana. Devemos carregar o Wendy para nossa casa? Perguntou Curly. Não! Vamos construir uma casa em volta dela. Rápido! Cada um de vocês traga o melhor que tivermos. Em um segundo, todos estavam tão ocupados como alfaiates na véspera de um casamento. Enquanto preparavam o terreno para a casa de Wendy, quem mais poderia aparecer a não ser John e Michael? John esfregou os olhos e resmungou. Foi mesmo verdade. Nós voamos mesmo. Podem ter certeza de que ficaram aliviados quando Peter veio até eles. Olá, Peter! Ambos disseram. Olá! Respondeu Peter em tom gentil. Porém, ele havia se esquecido deles. Estivera muito ocupado medindo Wendy para ver o tamanho necessário da casa. Wendy está dormindo? Sim. Respondeu. John! Disse Michael. Vamos acordá-la para fazer o jantar. Contudo, Peter ordenou. Ajude-nos a construir a casa. Construir uma casa? Exclamou John, bastante intrigado. Sim. Disse Peter. Para o Wendy. Vocês têm de ajudar a construí-la. Agora, mexam-se! Todos os garotos trabalhavam com vontade. John e Michael uniram-se a eles para cortar, entalhar e carregar a madeira.
A floresta vibrava ao som das lâminas e os galhos eram rapidamente empilhados para se transformarem em paredes. Flores começaram a brotar neles imediatamente. O teto foi sendo feito. Mas esperem, e a chaminé? Claro que precisa de uma chaminé. Afirmou John, todo importante. Então, Peter pegou o chapéu do John, arrancou o fundo e o colocou no telhado. A pequena casa ficou tão satisfeita por possuir uma chaminé que, como se quisesse agradecer, fumaça começou a sair pelo chapéu. Agora, o que faltava fazer era bater a porta. Comportem-se todos! As primeiras impressões são extremamente importantes. Ficou feliz, pois ninguém lhe perguntou o que seriam as primeiras impressões. Estavam todos muito ocupados, tentando se comportar. Bateu a porta educadamente. A madeira agora estava tão firme quanto as crianças. Nenhum barulho podia ser ouvido, a não ser Sininho, que os observava atrás de um galho, zombando claramente. A porta se abriu e uma dama saiu. Era Wendy. Ela pareceu surpresa e era justamente como esperavam. Senhorita Wendy, seja nossa mãe. Suplicaram. Mas não tenho nenhuma experiência. Isso não tem importância. Retrucou Peter. O que precisamos é de uma pessoa apenas gentil e maternal. Muito bem. Venham todas já para dentro, crianças levadas. Tenho certeza de que seus pés estão sujos. E antes de colocar vocês na cama, terei tempo de terminar a história de Cinderela. Aquela foi a primeira de muitas noites felizes passadas com Wendy. Ela tornou-se a mãe e cuidou deles. Alimentava-os com fruta-pão, mandioca e bananas lavadas em poi-poi. Gastava horas serzindo suas roupas. Conseguiu até evitar que eles comessem o bolo pirata e salvou-lhes a vida. Com o passar do tempo, passou a pensar menos nos pais. Entretanto, preocupava-se, pois os garotos estavam esquecendo deles completamente. Mesmo assim, divertiam-se muito e tinham muitas aventuras. Houve uma, por exemplo, na lagoa. Os garotos perdidos frequentemente passavam longos dias de verão na Lagoa da Sereia, nadando ou boiando a maior parte do tempo. Geralmente, eles descansavam meia hora sobre uma rocha depois do almoço. Esta rocha era chamada de Rocha dos Abandonados, pois capitães maldosos deixavam os marinheiros lá para que se afogassem quando a maré subisse, fazendo a rocha desaparecer sob a água. Certo dia, enquanto repousavam ao sol, o som abafado de remos pôde ser ouvido aproximando-se das rochas. Peter esticou-se e ficou imóvel com a mão perto da orelha. Piratas! Gritou. Depois, mergulhem! Os garotos fizeram o que lhes foi pedido. Então, chegou um barco com os dois piratas, Smee e Starkey. Com eles, amarrada estava a tigresa Lily. Peter, escondido embaixo d'água, viu os piratas amarrarem a princesa indígena a uma estaca. Ouviu Smee dizendo: Tudo o que precisamos fazer é deixá-la aqui para afogar-se. Porém, Peter tinha um plano para salvá-la. A maneira mais fácil seria esperar que eles fossem embora. Mas ele não era daqueles que escolhia o caminho mais fácil. Em vez disso, imitando a voz do capitão, exclamou: Alto lá, seus marinheiros de água doce! O capitão! Gritaram os piratas, arregalando os olhos uns para os outros. Smee respondeu: Colocamos a pele vermelha aqui na pedra, capitão! Soltem a Índia! Veio a resposta surpreendente. Soltá-la? Isso é estranho, disse Smee. Melhor fazer o que ele ordena, respondeu Starkey. E em segundos, Tigresa Lily estava livre para escorregar como uma enguia. Peter estava prestes a cantar vitória quando uma outra voz surgiu. Desta vez, era a do verdadeiro Capitão Gancho. Ele se aproximou e gritou: Onde está a pele vermelha? Nós a soltamos, como o senhor ordenou. Soltaram! Berrou o capitão, seu rosto verde de raiva. Não dei nenhuma ordem. Os dois piratas ficaram extremamente irrequietos. O capitão ergueu a voz e disse: Espírito que assombras da Lagoa Negra hoje à noite, pode me ouvir? Claro que Peter deveria ter ficado em silêncio, mas é óbvio que não ficou. Ele imediatamente respondeu, imitando a voz do capitão: Com 600 milhões de martelos e alicates, é claro que eu ouço. Smee e Starkey agarraram-se em pânico. O capitão gritou atrás da rocha: Quem é você, intruso? Ordenou. A voz respondeu: Sou o Capitão Gancho, capitão do Jolly Roger. Você não é! Não é! Gancho retrucou: Maldição! Disse a voz: Diga isso novamente e eu vou lhe apunhalar com o meu gancho. Capitão! Chamou o verdadeiro capitão. Você tem outra voz e outro nome?
Eu tenho! Respondeu Peter. Sentindo-se tão satisfeito por ter deixado os piratas em dúvida, continuou. Sou Peter Pan! De repente, ele apareceu sobre o capitão, que tentou acertá-lo com sua mão de gancho e gritou. Nós o temos! Pegue-no vivo ou morto! O ferro feriu Peter 2 vezes, que se defendeu corajosamente. Então, quando parecia que o capitão ganharia a batalha, ele, pálido, virou-se e começou a remar impetuosamente em direção de seu navio, seguido bem de perto pelo crocodilo. Wendy, naquele momento, juntou-se a Peter e notou que ele havia sido gravemente ferido. Olhe! Exclamou Peter. A água está subindo! Esse rochedo será logo coberto! O capitão me feriu! Eu não posso nadar nem voar! Você quer dizer que nós dois iremos nos afogar? Arquejou Wendy. Só então, Peter notou algo que roçava sua perna. Uma pipa que Michael havia feito alguns dias antes. Peter puxou-a. Poderá levar você a um lugar seguro, Disse e amarrou o rabo da pipa em volta de Wendy. Em poucos minutos, o vento a levou à terra firme. Agora, Peter estava sozinho e enfrentando o afogamento. Levantou-se com um sorriso nos lábios, o coração palpitando, e disse: morrer será uma aventura muito grande. Ao levantar-se, observando Wendy ser carregada, algo boiava em sua direção. Conforme se aproximava, viu ser um pássaro da terra do nunca nadando sobre seu ninho. Ele havia ido salvá-lo, oferecendo ao menino o ninho. Mas Peter não compreendeu. Sobre o que está grasnando? Perguntou Peter, um pouco irritado. O pássaro tentava dizer a Peter que entrasse no ninho e deixasse este ser levado até a praia. Parecia determinado a salvar Peter. Pelo menos havia posto o ninho na água, sacrificando seus ovos por Peter. Agora, ele entendeu o que o pássaro queria. Imediatamente, pegou um chapéu deixado por Stark, ajeitou os ovos dentro dele e o observou boiar. O pássaro ficou tão agradecido e da mesma forma estava Peter, que entrou no ninho e deixou a maré levá-lo de volta à praia. Foi uma festa quando Peter voltou. Já que ele havia salvado Tigresa Lily de um destino cruel, não havia nada que ela e os bravos índios não fizessem por ele. Sentavam-se apostos na parte de fora da casa subterrânea dos garotos, aguardando o grande ataque dos piratas que poderia acontecer a qualquer momento. Até mesmo apelidaram Peter de o Grande Pai Branco, o que o agradou muito. Chegamos agora à noite que ficou conhecida como a Noite das Noites, devido ao que estava para acontecer. Os Peles Vermelhas estavam todos em seus postos. No subterrâneo, Wendy e os garotos jantavam. Peter saiu para ver as horas. A maneira de verificar as horas na ilha era encontrar o crocodilo e ficar com ele até o relógio dar as horas. Naquela noite, antes de irem para a cama, Wendy começou a contar-lhes uma história que iria mudar tudo. Era uma vez uma dama e um cavalheiro chamados Sr. e Sra. Darling. Começou. Eles tinham 3 filhos e uma fiel babá chamada Naná. Mas um dia eles voaram para a terra do nunca, onde se encontravam os garotos perdidos. Pensem naquelas camas vazias e como os pais se sentiam. É muito triste. Disse Toodles. Como pode ter um final feliz? Se soubessem o quanto o amor materno é grande, não temeriam. Respondeu Wendy. Ela havia chegado na parte da história que Peter mais odiava. Saberiam que suas mães sempre deixariam a janela aberta para que eles pudessem voltar. Disse Wendy. Então eles voltariam. Wendy, deixa a gente voltar para casa. Suplicaram Michael e John com excitação. Devemos partir imediatamente. Afirmou Wendy. Peter, cuidará dos preparativos? Peter, escondendo seu ódio, foi pedir aos Peles Vermelhas que os guiassem através da floresta. Os garotos perdidos ficaram horrorizados com a ideia de perder Wendy. Vamos mantê-la aqui. Vou acorrentá-la. Wendy pensou rápido e disse. Se todos vierem, minha mãe e pai irão adotá-los. Então, todos gritaram de alegria. Quando Peter retornou, imploraram. Nós todos podemos ir! Amargamente ele concordou. Sininho os guiará pelo oceano. Disse. Acorde, Anibis. Ele levantou a mão para dizer adeus. Wendy a agarrou e percebeu que não havia sinal do dedal. Vá na frente, Sininho. Pediu Peter, e ela voou em direção à árvore mais próxima. Mas ninguém a seguiu.
porque lá em cima o ar ecoava o estridor do ferro conforme os piratas lançavam seu ataque impiedoso sobre os Peles Vermelhas. Tigresa Lily e Pantera conseguiram escapar dos piratas, mas o capitão não estava interessado neles. Era Peter, Wendy e os garotos perdidos quem ele queria, mas principalmente Peter. A ideia de capturar o inimigo fazia sua mão de gancho contorcer-se. Sons podiam ser ouvidos lá embaixo, mas as árvores pareciam muito estreitas para os piratas descerem. O capitão colocou a orelha na entrada de uma delas e ficou ouvindo. Ouviu Peter dizendo: Se os bravos índios tiverem vencido, tocarão o tambor. O capitão virou-se para Smee, que estava sentado sobre um tambor deixado pelos índios, e sinalizou para ele tocá-lo. Deleitou-se diabolicamente ao ouvir Peter dizendo: O tambor! Isso significa a vitória dos índios! Minutos depois, as crianças surgiram das árvores. Foram direto nas garras dos piratas que as esperavam e foram capturadas. Peter ainda estava lá embaixo e não ouviu nada do que havia acontecido. Acreditando estar em segurança, caiu no sono. Estava, portanto, indefeso quando o capitão, que encontrou um dos buracos nas árvores suficientemente grande para ele passar, desceu e o encontrou. Por um instante o capitão parou. Então avistou o copo de remédio de Peter. De seu bolso, tirou uma garrafa de veneno mortal que carregava caso fosse capturado. Despejou o líquido no copo e então saiu silenciosamente. Minutos depois, Peter foi acordado pela chegada de Sininho, que estava muito excitada. O que é isso? Perguntou. Fora daqui! Ela contou a ele sobre as crianças capturadas. O Wendy está no navio pirata? Irei salvá-la! Então, lembrou-se de que prometera a Wendy sempre tomar seu remédio e apanhou o copo. Sininho tentou avisá-lo. Envenenado? Por quem? Ele perguntou, mas ainda a ignorando e trazendo o copo aos lábios. Sininho atirou-se entre o copo e os lábios dele e bebeu até a última gota do veneno. O navio do capitão, o Jolly Roger, estava ancorado na enseada de Kidd. Para o próprio capitão, este era um momento de glória. A essa altura, Peter estaria morto e logo faria os garotos caminharem pela prancha, e isso seria o fim deles. Wendy, amarrada ao mastro, sentia-se enojada por estar em um navio tão imundo. Percebeu que ele não era esfregado há anos. Teve vontade de escrever com o dedo em uma das portinholas encardidas. Porco sujo! Smee chegou ao seu lado. Eu o salvarei se tornar-se minha mãe. Contudo, Wendy respondeu de prontidão. Prefiro nunca ter filhos. Então, agora, o destino dos garotos estava selado. Wendy esperava que eles dessem seus últimos passos como cavalheiros. Mas, de repente, ouviu-se um barulho. Era o terrível tic-tac, tic-tac do crocodilo. Todos olharam para o capitão. O capitão ficou paralisado de medo com o barulho do relógio. O crocodilo vai embarcar no navio! Exclamou. Escondam-me! Nesse instante, todos os piratas sumiram. Então, aconteceu a maior surpresa da Noite das Noites. Não foi o crocodilo que subiu ao convés, mas sim Peter Pan. Ele havia imitado o som do relógio do crocodilo e agora estava de pé, todo orgulhoso no convés. Nesse momento, sinalizando para os garotos não fazerem barulho, ele desceu na ponta dos pés, bem a tempo. Em seguida, Smee retornou e gritou. Ele já se foi, capitão! Está tudo bem! Gancho voltou ao convés e estava pronto para prosseguir com os garotos. Dê-lhes uma chicotada! Vociferou. Starkey, vá buscá-la! Starkey desceu. E então ouviu-se um berro, seguido de um grito de vitória que os garotos sabiam vir de Peter. Como Starkey não voltava, o sangue dos piratas paralisou. A cabina está escura como breu, disse Smee. Há algo muito terrível lá! Aquela coisa que ouvimos gritando! Smee! Resmungou o Gancho. Desça e traga-me aquele pateta! Mas Smee recuou. Enquanto o capitão imaginava o que faria a seguir, Peter encontrou uma outra saída da cabine, voltou ao convés e libertou Wendy. Depois, vestindo o casaco dela, tomou seu lugar, enquanto Wendy escondeu-se atrás dos garotos. Então Gancho gritou. Eu sabia! Nunca haverá sorte em um navio pirata com uma garota a bordo. Joguem ao mar! Para Wendy, exclamou. Ninguém poderá salvá-la agora, senhorita. Há alguém que pode. Veio uma voz do casaco.
Peter deixou o casaco cair e, com a espada na mão, chamou. Vamos, garotos! Ao ataque! Então, encarando o gancho, exclamou. Garotos, esse homem é meu! O capitão não era páreo para Peter, que rapidamente arrancou a espada da mão dele. Agora, não tendo nenhuma espada para lutar, Gancho percebeu que não havia mais esperança. Contudo, ele não havia terminado ainda. Estava determinado a deixar Peter em apuros enquanto vivesse. Abandonando a luta, correu para a cabine onde guardava o estoque de pólvora do navio e acendeu o barril. Então, saiu e gritou com alegria. Em 2 minutos, este navio voará pelos ares. Olhou para Peter e agora pensou que o verdadeiro menino iria se revelar. Mas o bravo Peter correu para a cabine, apanhou o barrilete e lançou-o calmamente ao mar. Agora, não tendo nenhuma espada para lutar, Gancho percebeu que não havia mais esperança. Contudo, ele não havia terminado ainda. Estava determinado a deixar Peter em apuros enquanto vivesse. Abandonando a luta, correu para a cabine onde guardava o estoque de pólvora do navio e acendeu o barril. Então, saiu e gritou com alegria. Em 2 minutos, este navio voará pelos ares. Olhou para Peter e agora pensou que o verdadeiro menino iria se revelar. Mas o bravo Peter correu para a cabine, apanhou o barrilete e lançou-o calmamente ao mar. Estamos chegando agora aos últimos momentos do capitão James Gancho neste planeta. Vendo Peter aproximar-se com sua adaga, lançou-se em direção à prancha preparada para os garotos. Caso tivesse prestado mais atenção, teria visto o crocodilo faminto um tanto quanto impaciente à sua espera na água lá embaixo. Em vez disso, voltou-se para Peter. Depois curvou-se, atraindo um chute em vez de uma punhalada da adaga mortal. Peter, agradecido, balançou o pé e, de modo pouco gentil, chutou o pirata indefeso para fora da prancha. Enquanto caía, Gancho gritava zombando. Mal educado! E foi direto na direção do crocodilo. Capitão James Gancho, adeus. Agora a batalha estava terminada e o navio estava nas mãos das crianças. Na manhã seguinte, estavam navegando de volta ao lar. Peter, obviamente, era o capitão e tomou seu lugar ao leme. Espero que todos cumpram suas obrigações como bons marinheiros. Mas sei que são a escória da Costa do Ouro e se tentarem qualquer coisa, eu os liquidarei. Eles deram vivas a ele e navegaram em direção aos Açores. Uma vez lá, haveria uma distância bem menor a ser voada. Esperavam chegar em casa em uma semana, na quinta-feira. Lar. Parecia uma vergonha termos esquecido do número 14 todo esse tempo. O que, nesse ínterim, estava acontecendo ao senhor e à senhora Darling? A senhora Darling manteve sempre a casa pronta para as crianças e a janela sempre aberta. Tinha certeza de que um dia elas voltariam. Naquela noite, a senhora Darling havia acabado de sair do dormitório das crianças e não percebeu quando Peter e Sininho chegaram. Rápido, Sininho! Sussurrou Peter, enquanto Sininho o ajudava a fechar a janela. Agora, quando o Andy voltar, pensará que sua mãe não a quer mais. Terá de voltar comigo. Música vinda da sala lá embaixo podia ser ouvida. Peter espiou e viu a senhora Darling tocando Lar, Doce Lar. Nunca mais verá o Andy novamente, senhora. Então, a música parou. E ele espiou novamente. Viu que havia 2 lágrimas escorrendo dos olhos da senhora Darling. Mais 2 vieram a seguir. Ela ama muito o Andy, disse para si mesmo, e voou até o quarto e abriu a janela. Vamos, Sininho! Chamou. Não precisamos de nenhuma mãe tola. E ambos partiram. Foi aí então que, quando as crianças chegaram, encontraram a janela escancarada e puderam entrar e ir direto para a cama. Quando a senhora Darling voltou ao quarto, viu seus filhos com os garotos em pé, enfileirados em silêncio. Mãe! Gritou Andy. Como? É o Andy! Disse a senhora Darling, certa de estar sonhando. Mãe! John! Mãe! Michael! De repente, percebeu que era a realidade. George! George! Chamou e o Sr. Darling entrou para compartilhar sua alegria. Então, Naná veio pulando. Eles concordaram imediatamente em adotar os garotos perdidos. E jamais haveria imagem tão bonita. Isto é, excetuando-se o garoto estranho que podia ser visto pela janela.
Ele havia tido inúmeras alegrias, mas agora estava frente a frente a uma alegria que jamais teria acesso.